Lucas, professor de Química Analítica da Universidade Federal de Alfenas. O assunto da aula de hoje é equilíbrio ácido-base. Quanto ao equilíbrio ácido-base, nós temos três teorias principais e uma que é menos usada. A primeira teoria sobre conceito ácido-base é a teoria de Arrhenius. Segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa libera como único cátion H+, é denominado ácido, e base, substância que em solução aquosa libera como único ânion hidroxila. Podemos ter exemplos ali no caso de ácido cianídrico em água, libera H+, pode ver que não tem nenhum outro cátion aqui, e o cianeto. O hidróxido de sódio, uma base, que libera como único ânion a hidroxila. É comum, eu não coloquei dessa vez aqui, mas poderia colocar no exemplo, por exemplo, bicarbonato. Bicarbonato, segundo Arrhenius, ele pode liberar carbonato, H+, e Na+. Aí o único cátion não é H+, já contraria, né, a teoria de Arrhenius. Mas, de qualquer maneira, liberou somente H+, é ácido. Somente hidroxila como ânion é base, pelo conceito de Arrhenius. O segundo conceito aqui importante também é o de Bronsted e Lowry. Ácido é um doador de próton e base é um aceptor de prótons. Nós temos aqui também, pela teoria de Bronsted, a formação dos pares ácido e base conjugados. O ácido cianídrico ele pode doar o H+ para uma base aqui, né? E quando ele doa o H+, ele forma a sua base conjugada. Então a gente tem ácido 1, a base 1. O cianeto é uma base porque o cianeto pode receber, né, o cianeto de sódio aqui, receber H+. Então, se ele pode receber, ele é um aceptor de prótons, ele é uma base. Aí, o hidróxido de sódio, a hidroxila do hidróxido de sódio pode receber um próton. Então, ela é um aceptor de prótons, ela é uma base. A água, ela pode doar um H+, tornando-se hidroxila. Então, a água é, nesse caso aqui, um ácido. A água tem comportamento duplo, ela pode atuar também tanto como ácido como ou base. Quando ela doa um H+, doou é ácido. E quando ela recebe um H+, pode receber porque tem um par de elétrons aqui que pode ser doado para o H+, então ela pode ser uma base. Então, se recebe é base, se doa é próton. Essa é a teoria do Bronsted. Aqui nós temos a teoria do Lewis. Lewis diz que a teoria do Lewis ela é muito importante para explicar a formação de complexos também, né? Então você tem que, uma substância que tem um par de elétrons suscetível a fazer uma ligação, ela é uma base. Então ela doa um par de elétrons. O que recebe o par de elétrons é um ácido. Então, ácido recebe um par de elétrons. O H+ aqui tem orbitais vazios e recebe o par de elétrons da base. Forma aqui o íon amônio, certo? Então, esse é o conceito de Lewis. Veja aqui, o conceito de Lewis não necessariamente precisa ter H+ envolvido. Qualquer reação de complexação, você tem um ácido e uma base envolvidas. Por exemplo, a ligação de cálcio com EDTA, o ânion EDTA, pode ser considerada uma reação ácido-base de Lewis também. Aqui NH3 com HCl, né, que é a reação que eu mostrei abaixo para vocês. E por fim, o conceito de Pearson, que ele separa a substância entre ácidos duros e ácidos moles, né? Então, o ácido duro prefere se ligar com base dura e mole liga com mole. O que seria ácidos duros e ácidos moles? Os ácidos e bases duras são espécies químicas de tamanho pequeno e pouco polarizáveis, né? Os duros, e os moles são aqueles grandes e mais polarizáveis. É um conceito menos usado, mas que explica às vezes algumas reações. Então, um conselho que eu dou a vocês, essa teoria já me salvou uma explicação em um artigo uma vez, para a gente entender por que o chumbo estava reagindo num determinado sistema, e nós conseguimos explicar pela teoria ácido-base de Pearson. Bom, quando se fala de equilíbrio ácido-base, nós estamos falando da concentração, principalmente hidrogênio iônica.
E a maneira mais usual de representar a concentração hidrogeniônica é o pH. O pH é um conceito que foi introduzido em 1909 por um químico dinamarquês, Peter Lauritz Sørensen, que propôs, ao invés de a gente representar a concentração em mol por litro, pôs uma escala logarítmica. Então, menos log da concentração de H+, é denominado pH. Aqui nós temos uma escala de pH de 1 a 14, escala de soluções aquosa. A água, quando pura, ela se ioniza gerando 10 a menos 7 íons H+, a concentração de 10 a menos 7, e hidroxila na concentração de 10 a menos 7. Então a água, a gente diz que ela é neutra se tiver pH 7, que é menos log da concentração de H+. Abaixo de 7 a gente diz que o meio está ácido, tem excesso de H+, e acima de 7 tem excesso de hidroxila. Nós vemos alguns exemplos aqui: suco de limão, vinagre entre 2 e 3, vinho, soda, aquela soda limonada. Não é soda cáustica não, é soda cáustica aqui embaixo, pH 12, 14 aqui. Os detergentes, pH mais alcalino, amônia, pH da ordem de 11. Entre 7 e 8 nós temos o pH do sangue, pH da saliva. Entre 6 e 7, pH do leite, E a água de torneira, ela está sempre entre 5,5 até no máximo 7. E urina também está de pH 5 a pH 7, são fluidos biológicos aqui. Chuva ácida pode chegar em pH até próximo de 3 aqui. Essa região aqui abaixo do 3, a gente já tem um efeito assim corrosivo da concentração ácida, assim como acima de 12 aqui, por volta de 13, também tem um efeito corrosivo da concentração alcalina de hidroxila, concentração básica. Aqui alguns exemplos de ácidos fortes, então preciso dizer qual é o conceito de ácido forte. Nós temos uma diferença entre o que é dissociação e o que é ionização. O ácido clorídrico, por exemplo, é uma substância molecular. A ligação entre H+ e o cloro, ela é covalente, então nós temos uma molécula. Porém, se você coloca ácido clorídrico em água, é quebrada a ligação covalente, formando íons. Então, nesse caso, nós temos o fenômeno de ionização. E a ionização do ácido clorídrico é muito grande. A formação de H+ e Cl- é acima de 95%. Você coloca 100 moléculas, 95 forma íons H+ e Cl-. Apenas 5% fica na forma de molécula HCl. Nesse caso, a gente diz que o ácido é forte, quando a ionização é acima de 95%. Assim. E temos alguns exemplos aqui: ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfúrico, no caso a primeira ionização dele é muito forte, ácido nítrico e ácido perclórico. São ácidos classificados como ácidos fortes porque liberam muito hidrogênio H+ em solução aquosa. Algumas bases fortes são as bases dos metais alcalinos, e uma amônia quaternária aqui, amina quaternária. Hidróxido de lítio, que são os alcalinos de sódio, potássio, lítio, césio, são todos hidróxidos fortes. E também, para exemplificar compostos orgânicos, temos aqui uma amina quaternária. Aqui. Então, nós precisamos, quando se fala de ácidos, fazer cálculos de pH. Para ácido forte, nós podemos dizer que ele é totalmente ionizado. Então, a concentração do ácido vai ser igual à concentração de H+, que vai estar na solução. Então, se eu der uma concentração de HBr, que é um ácido forte, da ordem de 0,1 mol por litro, mol representando mol por litro, qual que vai ser o pH? Menos log de 0,1. 0,1 é 10 a menos 1, então log de 0,1 é 1. E, por outro lado, para bases fortes também o cálculo é bem simples. Da mesma maneira que a gente define o termo pH como sendo menos log da concentração hidrogeniônica, nós podemos dizer que POH é menos log da concentração de hidroxila. Então, se eu fizer a conta menos log de 0,1, vai dar um POH1, mas o que a gente quer é o valor do pH. Então, considerando que a água, se eu somar a concentração
o pH com o pOH dá 14, né? Então o pH é igual ao pKw menos pOH. Na verdade, o correto é escrever pKw igual ao pH mais pOH. Mas isso é bem conhecido, todo químico sabe disso. Então eu calculo o pOH, 14 menos pOH, né? 14 menos 1, o pH igual a 13. Bem, bom, para cálculo de pH, nós temos que tomar cuidado quando a concentração do ácido forte, pH de ácido forte, quando a concentração for muito baixa, perto da concentração de H+ proveniente da própria água. Por exemplo, HCl, que é um ácido forte, na concentração de 10 a menos 7 em 25 graus Celsius, nós vamos ter que fazer um cálculo sistemático para saber o pH. Não é simplesmente fazer menos log de 10 a menos 7, pH igual a 7. Não é isso. Eu tenho que fazer um balanço de cargas. Então, imagina, se a solução é aquosa de HCl, né? Então eu vou ter, pelo princípio da neutralidade, a quantidade de cargas positivas igual à quantidade de cargas negativas. A concentração de H+, que é de cargas positivas, não tem mais nada positivo na minha solução, é só HCl. H+ proveniente tanto da água quanto do HCl vai ser só H+, e de cargas negativas eu tenho tanto o cloreto quanto a hidroxila. O cloreto é proveniente da ionização do ácido clorídrico e a hidroxila da ionização da água. Aí eu posso também, pelo balanço de massas, se o HCl está na condição de 10 a menos 7, isso significa que eu vou ter a formação de 10 a menos 7 para o íon cloreto, né? 10 a menos 7 molar. E tenho também o KW, que é 10 a menos 14, que é o multiplicatório de H+ e hidroxila. Veja, eu tenho 3 equações aqui, né? E 3 incógnitas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar nesse balanço aqui, que eu tenho, ou o balanço massa, ou aqui, né, no KW, vou pegar no KW e vou substituir. Eu poderia pegar, isolar a hidroxila e colocar no balanço de massa, eu já fiz desse jeito, ou pegar aqui do balanço de massa, isolar a hidroxila e colocar no KW, tanto faz. Então, veja só, se eu pegar a hidroxila aqui, ela é igual a H+ menos cloreto, passei o cloreto para cá, e coloco essa hidroxila aqui no H+, né? Então, desculpa, aqui, né, na constante KW. Então, vai ser H+, no lugar da hidroxila, eu coloco H+ menos cloreto. Aí eu vou arranjar o sistema, né? Como é que vai ficar? Meu X aqui está no lugar do H+. Então, o que vai ser? KW é igual, olha, se eu tenho X aqui, que é H+, eu coloco em evidência, desculpa aqui, né? Olha, X, né? Que é o H+, não precisava nem colocar X, poderia deixar como H+ mesmo, né? Aí eu vou ter H+ menos cloreto. Então, o que vai acontecer? X, que é o H+, o minha incógnita é o X, e o cloreto é 10 a menos 7. Então, veja só, X, que é H+, X menos 1 vezes 10 a menos 7, certo? Isso tudo é igual ao meu KW, né? Então, igual ao KW. O X, agora eu vou isolar, o que vai acontecer? X vezes X, X quadrado, né? X vezes 10 a menos 7 vai ser 1 vezes 10 a menos 7 vezes X, menos, passa isso aqui para cá, menos 1 vezes 10 menos 14 igual a 0. Tem uma equação de segundo grau aqui, né? Aí eu posso resolver essa equação de segundo grau, resolvendo essa equação de segundo grau pelo teorema de Bhaskara, calculando delta B2 menos 4AC, x mais ou menos B, raiz quadrada de delta sobre 2A. Aí nós chegamos no valor de x, que é igual à concentração de H+, de 1,62 vezes 10 a menos 7. Aí, se fazendo então o menos log desse valor, vai dar pH de 6,79, diferente do que a gente imaginava que seria pH 7. Então tem uma diferençazinha aqui, tá bom? Quando eu tenho que fazer esse cálculo? Quando eu tiver pHs, né, concentrações hidrogeniônicas, né, de menos 6 a menos 8. Né? 10 a menos 6 a 10 a menos 8, aí eu tenho que fazer o cálculo sistemático, que vai dar uma diferença assim significativa entre o pH calculado com o balanço de massa e o KW, em relação a simplesmente eu fazer menos log da concentração hidrogeniônica. Concentrações maiores que 10 a menos 7 aqui, não preciso dos tratamentos sistemáticos, e nem concentrações aqui menores do que 10 a menos 8. Bem, aqui é só para também lembrar que o nosso KW é de praxe a gente dizer que ele é 14, mas ele só é 14 quando eu estou a 25 graus
né? Então eu tenho aqui uma aproximaçãozinha, né? 1,01 vezes 10 a menos 14. Em outras temperaturas, eu tenho uma variaçãozinha do meu valor de kW, certo? É só a nível aí de... para a gente ficar sabendo, quando você quiser fazer algum cálculo bem exato, cuidado com o kW, tem que mudar. Mas via de regra, a gente sempre usa 10 a menos 14. Por hoje é isso, por enquanto é só. Próxima aula nós vamos falar sobre cálculo de pH de ácidos fracos. Ok, gente? Então não percam, até mais.